Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é a Alice Mesquita, articuladora da Unidade de Competitividade dos Negócios do Sebrae Ceará, e a Gal Curi, que é consultora de marketing, inteligência de mercado, branding e estratégia. O tema de hoje da nossa conversa é como as tecnologias e as redes sociais influenciam o consumo do brasileiro. Eu gostaria de dar as boas-vindas às nossas convidadas e a você que está nos assistindo. Tudo bem, Alice? Seja bem-vinda aos Cenários. Muito bom ter você aqui com a gente. Tudo bem, obrigada aí pelo convite. Hoje nós teremos aí esse bate-papo, né? Já sei que nós vamos trocar muita experiência e principalmente aprender aí com a nossa especialista, que com certeza a gente vai levar aí alguns conhecimentos também para o público que vai estar nos assistindo. Com certeza. Gal, muito bom ter você aqui. Um prazer te rever também. Viu? Seja bem-vinda aqui aos Cenários. Eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz de estar aqui com a Alice, com a Kerlia e aqui no Trend CE para a gente falar um pouquinho sobre um tema tão importante, tão relevante hoje. Nossa primeira pergunta é em relação a essas tecnologias, né? Vamos lá. O Brasil hoje está entre os 10 países mais consumistas do mundo em vários setores. Ao mesmo tempo, uma pesquisa realizada pela Hootsuite revelou que o Brasil é o país mais influenciável do planeta e o terceiro que mais utiliza redes sociais no mundo. A partir daí, gostaríamos de saber como as tecnologias influenciam o mercado de consumo brasileiro. Olha, o que a gente tem percebido, principalmente dentro desse último ano, né? A gente que convive aqui diariamente com pequenos negócios, o que a gente vê é que as pessoas hoje, elas estão de fato sim conectadas. E com o que a gente teve agora durante o período da pandemia, isso aumentou muito mais. Então, muita gente ficou em casa e não tinha como se comunicar com outros. O nosso único meio de comunicação era a internet, né? Era utilizar a rede social para poder ir tentando entender o que estava acontecendo. Um outro ponto que a gente também coloca aqui para os pequenos negócios é que eles não estavam habituados com essa nova forma de consumo. Então, a maioria não utilizava meios digitais para poder se comunicar com o seu cliente. Porém, na hora que eles viram que esta era a única forma, imediatamente tiveram que se adaptar. Então, nós aqui que temos aqui no Sebrae, a gente também teve que se adaptar para chegar até esse nosso pequeno negócio, para que eles pudessem entender o momento que nós estamos passando, para poder levar os seus produtos até esses clientes. Então, foi um grande desafio para os pequenos negócios e para nós. As empresas, né, elas precisavam, já que as pessoas estavam conectadas dentro dessas redes sociais, as empresas também entenderam que era lá que ela ia encontrar o seu consumidor. Então, elas tiveram também que adaptar a sua forma de chegar até o cliente, utilizando também as redes sociais. Até então, a rede social, para a maioria, ela era utilizada como só a parte social mesmo, da pessoa física, né? Mas tiveram que imediatamente transformar esse novo canal para poder chegar até o cliente. E essa foi uma das principais formas. O outro ponto também, além das redes sociais, um outro ponto que também foi muito utilizado foi a questão do WhatsApp. Então, imediatamente começou-se a criar grupos de WhatsApp para que eles pudessem chegar até esse consumidor. E o mais interessante ainda que a gente coloca é que isso também fez com que se criasse um novo perfil de consumidor. Então, muita gente não tinha o hábito de comprar pela internet. Quando a pandemia veio, que esse foi o meio mais ágil que nós tivemos para poder chegar a determinado tipo de produto, então as pessoas passaram a ter o medo de estar comprando pela internet. Então, a maioria não comprava porque tinha medo, achava que não era seguro, que não ia colocar o número do seu cartão ali, que ia comprar e o produto não ia chegar. Então, muita gente tinha medo de usar esse meio.
Mas quando nós nos vimos quase que obrigados a usar esse meio digital, então nós conseguimos, né? Imediatamente o Brasil criou um novo tipo de consumidor, que foi o consumidor digital, e as empresas precisaram se adaptar para poder atender a esse consumidor digital. Então, foi um movimento assim, quase que natural, né? É claro que muitas empresas elas tiveram dificuldades para poder adentrar nesse meio, mas foi assim quase que natural por uma necessidade que o mercado impôs a esses clientes, a esses pequenos negócios. Bom, vamos lá. Quando a gente faz um retrocesso aí do início do século XXI, né, quando a gente começa lá no ano 2000, em que você tem realmente a entrada para valer do e-commerce, né, do comércio eletrônico na nossa vida, você muda completamente a perspectiva do que a gente chama da jornada do consumidor, né? A gente tem uma integração hoje do varejo, que a gente chama do varejo conectado, ou do varejo 4.0, em que você precisa entender que um mesmo consumidor, ele pode eventualmente comprar pelo site, ele pode ir na loja física, olhar alguma coisa e voltar para o site comprar, ele pode começar a jornada de compra dele pelo Instagram, depois ir na loja física, enfim. Então, essa complexidade da jornada de consumo é algo que chama muito a atenção das empresas, no sentido de você estudar, compreender os passos dessa jornada. Então, assim, a tecnologia que você consegue mapear essa jornada do consumidor, a integração dos sistemas online e offline, né? A gente pode dizer que isso ajudou muito. E tem uma característica muito importante que permitiu que empresas de pequeno porte, médio porte, também tivessem acesso à tecnologia, que é você usar o que a gente chama de software as a service, que você, ao invés de ter que comprar sistemas muito caros para gerenciar a tua rede de clientes, você faz isso através de um serviço pela nuvem. Então, na hora que você tem os sistemas integrados, como, por exemplo, Power BI, Salesforce, SM Apply, etc., de gerenciamento do teu estoque, de gerenciamento dos teus clientes, essa democratização, vamos chamar assim, da tecnologia, permitiu que empresas de todos os portes pudessem usar a tecnologia a seu favor, sem um custo que seria inviável para pequenas empresas. Fora isso, né, o que a Alice já tinha falado, a relação com o consumidor mudou muito. O consumidor hoje precisa ter um apoio dos serviços digitais, né? É praticamente impossível a gente pensar hoje numa loja de varejo, num restaurante, numa loja de roupa de qualquer segmento, sem que ela tenha, por exemplo, um WhatsApp comercial, sem que você tenha algum modelo de resposta. E aí isso cria toda uma indústria em torno dessa tecnologia de relacionamento com o cliente. Na última década, por exemplo, a gente viu crescer uma profissão que não existia, por exemplo, que é o designer de customer experience, né? A pessoa que faz o desenho da melhor interface possível com o consumidor, com os aplicativos, com o site. E a gente fala, né, que a integração hoje da tecnologia com o offline, com o presencial, é inevitável. O que as empresas têm que pensar, né? Como é que eu consigo mapear as melhores jornadas para o meu consumidor? Como é que eu consigo usar a tecnologia ao meu favor para mostrar para o cliente, né, que ele é único? A tecnologia, ela pode ser de uma certa forma fria, mas ela permite que você saiba quem é aquela pessoa, o que ela gosta quando ela comprou, o que ela comprou, a cor do que ela comprou, a marca que ela comprou. E com isso, se você fizer isso de uma forma inteligente e estratégica, você consegue criar relacionamentos mais fortes e mais assertivos, porque você sabe o que aquela pessoa gosta, o que ela faz quando ela compra, e aí a tecnologia permite essa aproximação. É o tal do algoritmo, né? Também, né? Eu lembro que o pessoal falava muito sobre o microfone do celular, que quando você fala uma coisa repetidas vezes, né, perto do celular, quando você vai olhar lá no Instagram, tá lá uma propaganda exatamente do assunto que você estava falando. Eu acho isso fantástico, sabe? Como... É o que a gente chama do retargeting ou remarketing. Isso existe, são algoritmos com inteligência artificial que mapeiam, né, o teu consumo, a tua busca, tudo que você faz na internet. Quando você fala assim, aceita, toda vez que você entra num site, não tem eu aceito os cookies eles mapeiam a tua navegação. Exato. E aí eles botam o que eles chamam de tracking cookie, que faz um tracking mesmo, né? Que te persegue e aí vai te oferecendo baseado no que você demonstrou interesse. É um tracking meio stalker.
Total. E aí, ó, olha só, a gente escutando aqui a palavra da professora, né, que é especialista na área, para quem não estuda o tema, que assim, eu considero que a maioria dos nossos pequenos negócios, eles foram aprendendo, mas eles ainda não têm recurso para contratar especialistas na área para poder fazer toda essa parte do digital, né, do marketing digital que é necessário. E a gente escuta aqui palavras como mapear a jornada do cliente ou jornada de compra, experiência do cliente, que ainda tem umas palavras. A maioria das palavras são em inglês, né? Customer experience, customer service. Então, tem uma porção de coisa aí, jornada do consumidor, inteligência artificial, chatbot. Então, tem uma série de coisas que fazem parte desse nosso mundo atual, que envolve o processo de compra, e que para os pequenos negócios isso ainda não é tão simples. Então, até ele entender que ele precisa, de fato, administrar essa presença digital para saber como é que está e se aproveitar disso, ainda não é tão simples para os pequenos negócios. Aliás, não é muito simples para muita gente, né? Tipo, tem pessoas realmente que trabalham com marketing, tudo que ainda estão engatinhando nessa questão. Eu conheço muita gente que não entende de Power BI, não é? Que você, tipo, UX, né? Que é User Experience. Tem muita gente que não entende, não sabe como faz, ou então não quer fazer porque acha que é um gasto desnecessário. Então, assim, é uma coisa, a gente está comentando aqui, mas a gente tem consciência que são coisas que chegaram, já tem um tempo, né? Como a Gal falou aí no início do século XXI, muitas profissões surgiram, né? Inclusive a profissão de mídia social, né? Social media, mídias digitais, ela não existia, entendeu? Ela foi criada, uma profissão foi criada, da mesma forma que muitas outras profissões serão criadas até o fim dos tempos, né? Porque a gente não vai viver num mundo engessado, o mundo ele tá sempre mudando, né? E é exatamente isso que eu vou perguntar agora para vocês sobre essa questão das mudanças, das transformações digitais, porque a gente vive nessa era hoje, né? Das transformações digitais, do imediatismo, da avalanche de informação, porque são muitos recursos que a gente tem hoje, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco como as empresas se adequaram ao modelo digital, que é o físico e o digital, né? A junção do físico com o digital, e mudaram o mercado de consumo do Brasil. Aí eu queria que a Alice começasse e a Gal fizesse a conclusão do raciocínio, tá bom? Tá. Então, assim, é muito simples para a gente começar a falar essas coisas, né? Mas se a gente for com essa linguagem para os pequenos negócios, talvez a maioria fique ainda sem entender do que nós estamos falando. Então, nós tivemos que sair das nossas fronteiras que a gente tinha. Então, muitas empresas, elas tinham uma fronteira Ceará, algumas delas tinham fronteira Brasil, e hoje todo mundo sabe que a gente não tem mais fronteira nenhuma. Então, na hora que ela se coloca dentro desse mundo, né, hoje, ela não tem mais fronteira. Então, a gente até falava antes, você que tem uma padaria, você não compete só com padaria. Às vezes você pode competir até com uma farmácia, porque teve uma época que farmácia vendia lá saco de pão. Só que hoje não é mais assim. Hoje a gente não fala mais nesse nível. A gente já fala assim, você não concorre no Ceará e nem no Brasil. Você concorre no mundo. Porque mesmo que você não vá lá para fora, mas alguém chega de lá para cá. Então, a quantidade de sites que nós temos, que vende coisas de fora do Brasil, que vende coisa do mundo, e está na minha mão, eu posso comprar de onde eu estiver. Então, isso é incrível. E aí, na hora que a gente fala em digital, que envolve o físico e o digital, as pessoas ainda ficam, sim, mas eu preciso ter a mesma característica em um e no outro, que horas eu vou para o físico, que horas eu vou para o digital. Mas a minha empresa é uma empresa que ela só funciona no físico. Então, hoje não tem mais isso, né? A empresa hoje, de preferência, que ela trabalhe no físico e no digital. Mesmo aquelas que nasceram no digital, porque nós tivemos agora, durante o período da pandemia, muita empresa nasceu no digital. Então, mesmo aquelas que nasceram no digital, agora, algumas delas, né, já estão percebendo que tem a necessidade de ter o físico. Então, muita gente utiliza a internet para poder comparar preço, até para olhar onde é que a empresa se localiza,
para comparar, ver qual é o perfil dessa empresa dentro daquele setor, saber o que outras pessoas estão falando dela, porque hoje a gente já sabe o que falam das empresas, né, em qualquer lugar. Então, ela até utiliza a internet para isso. Mas muita gente ainda gosta de compra pela internet e vai lá na loja física pegar o produto. Ou vai em algumas lojas físicas e olha, depois, quando chega em casa, se decide pela compra. Então, essa coisa de estar nos dois mundos, né, tanto no físico como no digital, hoje é uma realidade que a gente precisa cada vez mais levar isso para os pequenos negócios, para que eles entendam. Isso não é fácil, não é simples, e lembrar também ainda que até a administração do negócio, não sei se a professora vai concordar comigo, mas a administração do negócio, ele é diferente quando você administra um negócio físico e administra um negócio digital. Então, são duas estratégias de negócio diferentes, elas se complementam, mas às vezes eu preciso de ter um certo cuidado com relação a isso. Se a gente pensar em estoque, quando você trata do estoque no digital, você tem que ter um certo cuidado. Tem regras específicas para as compras no digital, que é diferente das regras do físico. Então, até isso você tem que tomar esse cuidado. Aí envolve uma porção de coisas que a gente tem que tomar lá, né? Os certos cuidados na hora de efetuar a venda no digital. Tem a questão da entrega, tem os cuidados que você vai ter com a embalagem, tem os meios de pagamento, que às vezes você precisa facilitar muito mais do que no meio de pagamento do físico. Então, tem todo esse cuidado que os pequenos negócios precisam ter quando a gente trata desses dois mundos empresariais. São dois mundos que eles, com certeza, eles não deixarão de existir durante longos anos. O digital, uma certeza que a gente tem é que ele cada vez vai crescer mais, mas essa integração entre eles, elas precisam estarem próximas. Eu não posso estar... A empresa tem uma estratégia no físico, quando eu chegar lá no digital é diferente, ou eu no digital, e quando eu for lá na loja ser diferente. Então, essa coisa ela precisa se complementar e precisa estar próximo cada dia mais. Bom, complementando o que a Alice está falando, é importante a gente perceber que hoje uma empresa, seja de qualquer segmento, de qualquer porte, ela tem o que a gente chama de canais múltiplos, né? Então, por exemplo, você pode basear toda a tua venda numa loja física, você pode basear toda a tua venda num site próprio, você pode basear toda a venda no aplicativo, no WhatsApp. E a gente não pode esquecer que tem uma questão que muitas vezes os empresários querem replicar modelos que são sucesso em uma empresa. O que é sucesso numa empresa não quer dizer que vai ser sucesso na sua. Você tem que encontrar a melhor afinidade de perfil possível dentro do que você entende que é bom para o seu negócio, né? Então, assim, existe sim a dificuldade das empresas pequenas em conseguirem abarcar essas grandes novidades que vêm aí. Você tem um modelo de negócio que na última década se consolidou e é um caminho sem volta, não que isso seja ruim, mas é uma realidade, que é o que a gente chama do marketplace, que são empresas, como, por exemplo, os aplicativos de comida, né? Rappi, iFood, etc. Então, o que é aquilo? Você tem, eu gosto de dizer, como se fossem prateleiras virtuais. Você aluga teu espaço lá e daí você permite, por exemplo, que a pizzaria do seu Zé possa até ser mais bem avaliada do que uma pizzaria de grife. Por quê? Porque a pizzaria do seu Zé, de bairro, etc., ela pode... Você sabe o que esperar dela. Se ela entrega no prazo e entrega dentro do que você queria, ela vai ter uma avaliação 5 estrelas. Ao passo que a outra, de grife, etc., em que as pessoas estão esperando ou pensam lá no físico, eu vou lá no restaurante ter uma experiência e tal, por você não conseguir ter essa experiência, ela pode ter uma avaliação pior do que a pizzaria do seu Zé. Então, esses modelos de negócio, por exemplo, no marketplace, né, mudam completamente a configuração do mercado. Claro que os sistemas de gestão precisam ser muito ajustados para que você pague percentual do marketplace para poder ficar, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele te oferece oportunidades também de aparecer junto a marcas que você não teria como aparecer se você não estivesse no marketplace. A gente tem um domínio muito forte que a gente chama das Big Techs, né? Que é o grupo Alphabet, o grupo Meta, etc., que dominam, né? A gente fala, pô, o Alphabet é dono do Google, dono do YouTube, o Meta é dono do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, né? Então, a gente brinca que eles mandam na gente. E aí as Big Techs acabam pressionando e ditando modelos de negócio.
O ideal é que você consiga encontrar um modelo de negócio, né, perfeito para o teu tipo de negócio, para a afinidade de perfil de público que você tem, tomando cuidado de não cair na tentação de querer fazer tudo. Todo mundo está fazendo TikTok, aplicativo, etc. Vou fazer também. Pode ser que não seja o momento. Então, assim, esse passo a passo que as empresas de menor porte têm que aprender, é que, na verdade, a gente está reaprendendo a fazer negócios, né? A indústria da tecnologia, junto com a indústria da comunicação, mudaram completamente a relação que a gente tem com as empresas, que as empresas têm com o consumidor, a maneira como você fala, etc. A zona de tolerância do consumidor está cada vez menor. Quando ele entra no WhatsApp, ele quer uma resposta imediata. Talvez aquela resposta em mais de 10 minutos inviabilize um negócio. Aí você fala, como é que um cliente pequenininho vai conseguir ter um WhatsApp comercial, respostas em menos de 10 minutos, se ele mesmo está fazendo tudo, ele está no caixa, ele está fazendo, enfim. Então, é preciso que você recorra a ferramentas hoje que são acessíveis a serviços como vocês oferecem, Alice, para orientá-los, né, para começar devagar e com o básico, né? Então, por exemplo, você ter respostas automáticas no WhatsApp hoje é uma coisa extremamente viável e que o consumidor já espera. Você poder ingressar no marketplace, você poder ter modelos de gestão mais adequados para o seu negócio. Então, e aí a gente não pode esquecer de falar de uma realidade que não é a realidade dos pequenos, mas é uma realidade que é um mercado bilionário, que assim, você tem o físico, você tem o digital, e agora você tem o produto que não existe, que é o metaverso. Eu estava dando aula ontem sobre isso, e você tem um mercado que movimentou bilhões de euros esse ano. Você tem lá a loja de metaverso da Louis Vuitton, da Burberry, da Nike, da Versace, da Balenciaga. Eu estou falando só das grifes grandes que me vieram na cabeça agora. E tem gente comprando um produto que não existe. Por exemplo, teve um tênis da Gucci, que é um grande sucesso, que é um tênis que você só consegue ver através do aplicativo em realidade aumentada. Parece uma coisa maluca. Você compra o tênis, não recebe o produto, coloca ele no seu pé virtualmente, fotografa, faz stories, posta nas redes. As pessoas sabem que você não tem, mas é a era do consumo simbólico, né? Então, a gente está vivendo uma transformação muito grande. Eu falo isso para as pessoas em sala, falam, não é possível, professor. Eu falei, sim, as pessoas estão pagando $1.250 num par de tênis que não existe. Então, assim, os modelos de consumo vêm mudando de uma forma muito acelerada. E a gente precisa assimilar isso e traduzir isso para os clientes, de que forma eles podem entrar nessas mudanças de uma forma adequada ao seu negócio. E é exatamente isso que eu vou perguntar agora, gente. Como esse comportamento do consumidor em constante mudança, porque a gente sabe que o consumo é uma coisa que você compra hoje, quando chegar amanhã, não está mais na moda. A influencer tal não está mais usando, ela agora está usando de outra cor. Então, assim, o comportamento do consumidor, ele muda muito e muda muito rápido. Então, como que as empresas devem se adequar para acompanhar essa volatilidade do mercado? Olha, e aí, a gente falando dessa coisa do comportamento do consumidor, ainda tem mais um item que a gente pode colocar aqui dentro dessa nossa conversa, é que nós temos aqui dois tipos de consumidores que a gente pode classificar, a professora pode relatar isso depois, é que a gente tem um que é esse do consumismo mesmo, mas a gente tem um outro perfil de consumidor que ele também começa a chegar, que é aquele consumidor mais consciente, que ele quer consumir algumas coisas, ele quer usar algumas coisas, mas ele não quer ter a posse. Então, ao invés dele comprar uma peça nova, ele prefere comprar uma peça usada ou alugar alguma coisa que ele use só por aquele período e devolve quando ele não for mais usar. Então, a gente também tem esse outro público do consumo consciente, que ele também começa a chegar e começa a chegar forte. Então, até os pequenos negócios, na hora que eles forem se inserir nesse mercado, ele vai ter que entender, o meu consumidor é qual? É aquele do consumo consciente, que eu vou trabalhar com ele, mas ele sabe o que ele quer, e ele não quer utilizar o recurso que ele tem de forma desordenada, ou é aquele outro que ele quer estar na rede social de qualquer maneira, que é o que compra lá e utiliza de forma virtual, nunca vai ver a peça, de fato, né?
Então, nós temos esses dois mundos que eles estão aqui nessa nossa era, que nós estamos num momento assim bastante interessante, que eu não sei como é que virão as novas gerações, né? Há 10 anos para trás, acho que a gente nem imaginava, né? Assim, a maioria, a gente está nesse mundo que nós estamos hoje. E daqui para frente também eu não sei como é que vai ser, porque essa coisa muda muito rápido. Mas nós estamos num momento aqui bastante desafiador para os pequenos negócios. É ele entender esse mundo do consumo. Então, como que esse mundo do consumo, para que esse pequeno negócio ele possa se preparar adequadamente para estar nele? E aí, a gente voltando aqui para os nossos meios digitais, né? A maioria eles não conseguiram ainda nem se utilizar de fato de todo o ferramental que essas redes digitais, né, que o digital ele traz de benefício para o pequeno negócio. Ele pode se utilizar disso para se comunicar com o cliente, para poder entender como que ele vai chegar até esse novo consumidor. Ele pode traçar a linha de produto a partir da interação que ele tem com esses clientes. Como já foi dito aqui, em ele estando nessa rede social ou nesse canal digital, ele precisa dar retorno para o consumidor, ele não pode simplesmente se apresentar lá, colocar um produto, colocar um preço, e daqui a uma semana ele voltar para ver o que aconteceu. Não, a coisa é imediata, ele está ali e alguém vai se comunicar, e esse que está se comunicando precisa ter resposta. E a internet é uma coisa que ela nos traz essa questão do imediatismo. Ninguém quer esperar 1 hora, 2 horas, 1 dia, 3 dias para receber uma resposta. Eu passei uma mensagem, eu quero receber a resposta imediato. Se eu não receber imediato, eu vou lá no canal de reclamação e já coloco lá uma reclamação. Então, tem tudo isso que é desafiador para o pequeno negócio. Então, ele vai estar nessa rede porque ele precisa, mas ele precisa estar preparado para isso. Ela é super importante para dar respostas, mas também ela pode ser um complicador se o pequeno negócio não tiver cuidado, né, com isso que nós estamos lá. Então, o consumidor hoje ele utiliza isso para pesquisar preço, para poder decidir sobre a compra, para saber qual é a performance da empresa com relação ao mercado. Ele pode, inclusive, ser um referencial da marca. Então, se eu fiz uma interação, eu gostei, fui muito bem atendido, recebi o produto até antes do prazo que a empresa dizia que ia entregar, ele vai lá e posta morto e satisfeito. Mas também, se for o contrário, imediatamente ele vai lá e posta exatamente o contrário. E antes, o que a gente dizia assim, uma resposta negativa vai contaminar 7 outros clientes. Agora não é 7, é 7 mil, é 70 mil. Então, assim, é ter muito cuidado com relação a isso. Então, essa transformação e o fato de estar presente, né, ele precisa ter certos cuidados, porque ele é um canal que ele vem favorecer a gestão da empresa em termos de presença de mercado, mas o empresário precisa ter um certo domínio dessa presença que ele está lá e utilizar as respostas em benefício próprio, para que ele possa cada vez mais moldar a sua empresa e os seus produtos para atender a esse perfil de cliente que está interagindo com ele nas redes. Uma outra coisa que a gente também coloca para o pequeno negócio é que o fato dele estar colocar essa presença digital, ele não vai achar que vai atender o mundo. Ele tem que entender qual é o seu nicho de mercado. Quem é o seu público que ele quer atender, porque ele não vai atender todo mundo, até porque ele não consegue. Então, mesmo estando no digital, ele tem que entender qual é o seu nicho, qual é o perfil de cliente que ele quer e trabalhar para que isso se configure. Então, existem ferramentas e tecnologias que fazem com que ele alcance o maior número possível desse perfil de cliente que ele traçou como sendo interessante para ele. E que ele precisa entender para poder se preparar e estar pronto para atender esse perfil. Bom, importante a gente perceber, alguns anos atrás eu assisti uma palestra em que uma pessoa falava sobre, a gente tinha essa ideia do Phygital, né? Mas você falava também de uma empresa PhD. PhD é Physical, Human and Digital. Então, assim, o ser humano ele está no centro. Então, não é PDH, é PHD, no sentido do humano estar no centro. A ideia é que você sempre pensar que produtos e serviços são feitos para pessoas. Tudo começa, né, eu costumo dizer, com o seu quem, para quem eu estou vendendo.
A gente hoje busca incessantemente, né, que os clientes percebam, o que a Alice estava falando, de compreender o seu quem, né? Para quem eu estou dirigindo a minha oferta. E aí, assim, o consumidor hoje, ele tem o que a gente chama do consumo, como ela falou, você tem vários níveis de consumo e tipos de consumo, né? Você tem a economia circular, você tem o consumo consciente, e você precisa entender que o consumidor hoje ele tem motivos, né? Ou razões que são tangíveis, objetivas para ele escolher um produto, ele tem razões emocionais, né? E ele também tem o que a gente chama do consumo sociocultural, ou seja, você consome para o seu meio, para ver e ser visto. Você precisa compreender o que o seu consumidor busca, o que ele valoriza, quais são as dores dele em relação ao consumo daquela categoria. Então, estudo, antes de você fazer qualquer negócio, você precisa compreender profundamente o seu mercado, para quem você está dirigindo a sua oferta, o que as pessoas querem, o benefício procurado pelas pessoas, né? Então, a gente tem vários estudos hoje focados no consumidor. A gente tem, por exemplo, uma área do comportamento do consumidor que a gente chama de GEC, Gestão da Experiência do Cliente, em que você busca compreender a experiência dele, por exemplo, interagindo no Instagram, olhando uma vitrine, entrando na loja, usando o aplicativo, você mapear essa experiência dele para que você possa promover momentos de experiência mais significativos e prazerosos para o consumidor. E compreender, assim, o consumo do meu produto é um consumo social, é um consumo emocional, é um consumo físico, tangível, objetivo, as pessoas usam a racionalidade, usam a emoção, usam a pressão social, quem é que influencia elas, o que elas querem, o que elas gostam, e sempre estudar, não achar que você fez uma pesquisa há um ano e ela continua válida, né? O mercado é formado por pessoas e as pessoas, como o Kerlia falou, tem uma volatilidade muito grande, é uma dinamicidade muito grande desse mercado. E essa dinâmica que não para o tempo todo pressiona as empresas a estarem constantemente compreendendo o seu consumidor. Você falou, o consumidor, muitas vezes ele se apaixona por alguma coisa, consome aquilo, depois descarta, aí já é uma novidade, por aí vai. Então, compreender essa compreensão constante, o estudo constante das motivações do seu consumidor para consumir produtos daquela categoria que você vende, seu segmento, e principalmente entender por que ele consome a sua marca, por que ele deixou de consumir a sua marca. E você também tem que fazer um estudo, que é importantíssimo para negócio de qualquer porte, de qualquer segmento, é estudar a concorrência. Estudando a concorrência, você vai ter o que a gente chama de parâmetro. Você pode simplesmente falar assim, eu faço isso bem. Baseado em quê? O bom e o ruim são o quê? Subjetivos se você não tiver uma escala, um parâmetro que você possa parametrizar mesmo, né? Então, eu analisei lá 4, 5 concorrentes, elegi os atributos que eu vou analisar e eu vou ver se o que eu faço realmente é bom em relação à concorrência. Muitas variáveis, pensar no consumidor, pensar na concorrência e pensar como o meu produto pode gerar mais valor, né? As pessoas hoje, elas buscam valor. Como é que a minha oferta, seja de um produto ou serviço, adiciona valor na vida do cliente, né? E aí a gente está falando de valores que podem ser intangíveis, como status, como prazer, mas eu posso também gerar, esse aqui é um custo-benefício, esse produto tem um custo nominal X, que é o melhor da categoria, esse produto tem uma qualidade melhor física, técnica, buscar compreender as razões que levam o consumidor a ser o seu consumidor. Perfeito. Esses dias eu estava até vendo um vídeo de uma moça que recebeu uma bolsa da Gucci, né? E aí a pessoa que foi entregar, né, o vendedor, foi deixar a bolsa lá que ela comprou, né? Acho que deve ter comprado pelo WhatsApp da loja, né? E aí ele foi fazer a entrega no trabalho dela. O cara chegou todo vestido de paletó, com a luva azul, né? Todo arrumado, todo identificado, com a sacola da loja. Ele pegou com todo cuidado, porque ele era uma bolsa, mas ele no vídeo dizia que aquilo era uma joia. Você não está comprando uma bolsa, você está comprando uma joia. Então, é o valor agregado ao produto, ao atendimento, à vestimenta do vendedor,
o porte do vendedor, a forma como ele fala, a forma como ele te atende. E aí só... Todo mundo no teu trabalho parar e ficar olhando aquilo é o consumo simbólico, né? Exatamente. Todo mundo parar ao ponto de você gravar um vídeo, tipo, cara, esse produto que eu comprei é tão bacana que eu tenho que postar esse vídeo, eu tenho que fazer um vídeo e tenho que postar nas minhas redes sociais, porque todo mundo precisa ver como foi que eu recebi esse produto no meu trabalho. Entendeu? Então, assim, e complementando também a fala da Alice, que ela estava falando sobre a questão de você comprar um produto bom, a pessoa vai lá, faz uma avaliação boa e tal, aí vai muito a questão dos brand advocates, que a Gal pode até explicar um pouco melhor, que é justamente as pessoas que elas se sentem acolhidas pela loja, né, pela empresa, pelo produto, elas gostam e elas vão indicar aquilo. E o Brand Advocate, eu vejo muito, ele não funciona só nas redes sociais, ele funciona no off também, no físico. Porque muitas pessoas fazem isso, eu mesmo faço isso. Quando eu compro uma coisa que eu gosto, eu vou defender aquela marca, eu vou defender aquele profissional, eu vou defender aquele produto. Eu vou vender aquilo junto com a empresa. Vocês entendem mais ou menos? Sim, é o que eu costumo dizer. Os clientes são os nossos maiores embaixadores, né? Essa ideia do brand advocate é um defensor da marca. Exato. Alguém que gera organicamente, gera espontaneamente, o que a gente chama de buzz para a sua marca, gera recomendação, e isso passa muita verdade. O conteúdo e as recomendações geradas pelo usuário são fundamentais. A gente tem uma área do marketing que chama marketing de referência, o referral marketing, que esse marketing de referência é justamente isso. Você vai lá, por exemplo, você vai procurar um hotel, aí você vai ver a quantidade de pessoas que deram 5 estrelas, os comentários. Isso é muito mais real do que as fotos que o hotel posta. Por quê? Ele vai contratar um super fotógrafo, fazer fotos incríveis e aquilo não retrata a realidade. Então, marketing de referência hoje é fundamental. Algumas categorias sobrevivem disso, né? Sobrevive, quero dizer assim, a tua reputação e autoridade como produto ou serviço é baseada muito no que as pessoas dizem sobre você, né? Sim. E às vezes esse tipo de ação, né, quando vem espontâneo do consumidor, ele traz mais resultado para a empresa do que muitas vezes você contratar aí uma influência, né, porque você sabe que aquela pessoa está recebendo para poder fazer aquela divulgação. Então, às vezes, isso aí gera retorno? Gera, porque tem muita gente, né, que tem o tal dos seguidores, etc, e etc, gera sim. Não é que não gere, não, gera. Mas quando é esse espontâneo, tá, de um consumidor da empresa que você nem esperava, isso aí, às vezes, gera muito mais resultado do que esse que a gente paga para poder fazer da empresa. Então, é o que a gente chama, né, professora, eu não sei se está certo isso, que é a tal da mídia espontânea, né? Então, essa mídia espontânea, às vezes, ela traz muito mais retorno. Hoje, inclusive, muita empresa no ambiente físico, eles estão até colocando aqueles espaços que a gente chama lá de instagramável, né? Colocando lá um espaço bonitinho, que é nada mais do que um espaço bonito para você ir lá, começar a tirar foto lá dentro, porque todo mundo hoje parece que a gente vive de fotografia, né? Então, tá lá, vai lá, tira uma foto, eu estou na loja tal, eu estou experimentando isso. Isso gera muito mais engajamento e retorno para a empresa. E as empresas que souberem se utilizar disso, que a gente coloca todo dia, são estratégias simples, não precisa tanto investimento. Então, tem estratégias simples que a empresa pode fazer para que ela se beneficie desse mundo que nós estamos hoje, desse mundo conectado, né? Então, tem muita estratégia simples que pode ser feita desse mundo conectado para trazer retorno para as empresas. Perfeito. E para a gente encerrar nossa rodada de perguntas, tá? Eu gostaria que vocês falassem quais são as principais tendências do mercado de consumo, quais as principais tendências do mercado de consumo a gente pode esperar aí para 2023, que o ano aqui já está acabando, né? Então, vamos fazer assim uma perspectiva para 2023. O que é que vocês acham que realmente vai ser, vamos dizer assim, vai comandar o mercado de consumo em 2023? Eu acho que a gente já falou um pouco aqui, né, na nossa conversa. De certa forma, nós já demos algumas dicas de como que esse mercado ele vai se comportar. Então, cada dia que passa, a tecnologia ela vai avançando. Então, esse mercado ele é um mercado sem volta.
Então, cada dia a tecnologia avança, vai descobrindo, né, novos meios para que a gente possa se conectar. E eu não sei que eu vou falar de um assunto aqui que muita gente não gosta, né? Mas eu não sei se vocês viram ontem a primeira cena da novela das 9 que passou ontem. Então, a novela ela vai tratar do mercado digital. Então, ele vai ser super importante. Quem for assistir a novela, não assiste só a novela pelo enredo que está lá, do mocinho, né, do namorinho que está lá. Mas vamos olhar por essa parte do digital. Pelo que eu percebi, ela vai focar muito nesse digital. Tinha uma moça dentro de uma cabine, que era a Grazi Massafera, que ela, dentro da cabine, ela ia lá e escolhia qual era a peça que ela queria e já via aquela peça vestida num avatar como se fosse ela. Ela mudava a cor, ela reduzia o tamanho, mudava o modelo, reduzia lá a peça. Então, isso já existe. Fora do Brasil, já tem muita empresa que usa isso. Aqui, a gente ainda está inserindo essas tecnologias no nosso mercado. Então, essa coisa da tecnologia, como já foi falado aqui do metaverso, né? Mas tem aqui a questão da inteligência artificial. Então, tem uma série de coisas que a gente ainda não inseriu no nosso dia a dia, do nosso trabalho, na realidade, a realidade aumentada, né? Porque ontem esse negócio era muito em função da questão da realidade aumentada. Então, tem essa coisa da realidade aumentada, então tem uma série de tecnologias que já estão disponíveis no nosso mercado, que os pequenos negócios precisam se apropriar delas. Tem coisas que a gente olha e ainda acha assim, que é muito longe, isso que a gente viu na novela ontem, eu creio que não está acessível ainda para os pequenos negócios, tá? Porque eu não tenho nem ideia de qual é o investimento, mas hoje a gente tem um mundo de empresas que estão surgindo também, que são as startups, e que já estão desenvolvendo essas tecnologias e começam a desenvolver de forma que o custo dela para os pequenos negócios, eles também passam a ser acessíveis. Então, essas empresas que estão nascendo também para desenvolver tecnologias para os pequenos negócios, elas também já estão olhando para esse mercado que não adianta a gente tentar desenvolver tecnologia de alto custo. Tem que desenvolver tecnologia que a maioria possa se utilizar. E quem é a maioria dos negócios? São os pequenos. Então, os nossos pequenos hoje, eles representam 90%, 97% do universo dos negócios. Então, na hora que as startups começam a perceber que esse é o mercado delas, de consumidor, né? Esse mercado de consumo também vai ser esses pequenos negócios, elas também já começam a olhar para esse público. Então, é desenvolver tecnologia que possam ser aplicada pelos pequenos negócios. E o pequeno negócio é estar atento a essas novas tecnologias que o mercado está nos dando, para que a gente possa, sim, fazer essa transformação e estar preparado para o consumo. Então, o consumidor ele vai para aquele que está mais próximo, aquele que ele tem melhor acesso. Então, se ele não conseguir acessar o pequeno negócio, ele vai ficar para trás. E o que nós aqui do Sebrae, o que a gente menos quer é que a gente tenha pequenos negócios que não sobrevivam. Então, todo dia a gente vai inserindo nas nossas ações, no nosso bate-papo, nas nossas conversas, nos cursos. Então, a gente vai inserindo os pequenos negócios nessas tecnologias para que a gente possa ter esse mercado aquecido cada vez mais. Bom, eu diria que, se eu tivesse que falar sobre um grande guarda-chuva e que vai levar desdobramento de várias tendências, seria experiência. A gente vive a era da experiência mesmo, e quando a gente fala experiência, a gente tem a impressão, vamos falar de experiência com empresas que conseguem ter uma ambiência, investir milhares de reais, mas não é só isso. A experiência passa, por exemplo, para a maneira como a pessoa te dá bom dia, a maneira como a pessoa te atende. A gente nunca precisou tanto das pessoas para construir marcas. Então, assim, criar experiências memoráveis, né, que ficam numa memória, criar experiências que te tragam lembranças agradáveis, que sejam relevantes e que façam a diferença da tua marca para alguém. E como eu falei, a experiência pode estar numa maneira como você atende, pode estar na maneira como você arruma um layout de uma loja pequena que for. Mas lembrar que as pessoas hoje é como se elas estivessem vivendo uma sinestesia tão grande, né, com tantos inputs de sentidos de comunicação, de informação, que elas querem também algo que seja relevante e diferente. E, às vezes, a gente muitas vezes tem serviços que acabam sendo muito iguais, porque um copia o modelo de outro.
Aí, quando você vê uma empresa que consegue se destacar, por exemplo, no atendimento, consegue fazer aquilo de uma maneira diferente, você fala, nossa, que bacana, só que aquilo que ela está fazendo deveria ser um padrão, e não é, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes se preocupam em copiar modelos e não encontrar a sua própria identidade como marca, a sua própria identidade como negócio. Eu diria que é uma tendência forte, inclusive se fala sobre isso, né? Você tinha aquela ideia do CX, do Customer Experience, depois você tem o usuário, né? A experiência do usuário, e hoje a gente fala a experiência da marca, o Brand of Experience, né? A marca como um todo. E a experiência pode ser eu ir na loja, a maneira como você recebe um delivery em casa, por exemplo, virou um padrão praticamente, você receber um delivery, alguém manda uma cartinha ou desenha uma carinha sorrindo na sacola, né? A gente chama dos micromomentos. Você imaginar que muitas vezes um micromomento ele impacta muito mais a percepção do consumidor da tua marca do que um macromomento. Então, parece assim, né? Papo de autoajuda, etc., mas a grandeza está nos detalhes, e às vezes o detalhe é uma experiência, como eu falei, uma carinha sorrindo desenhada no envelope, que vai começando a construir o diferencial da tua marca. Então, eu apostaria muito forte no conceito da experiência. Além do que já foi falado aí, né, professora, eu lembrei também de um outro ponto, que as grandes grifes utilizam muito isso, e que agora a gente está vendo também nos pequenos negócios, que é a questão do cheiro, né? Então, às vezes, você recebe aí aquela sacolinha com um cheiro diferente, você passa na loja, vai lá e você sente lá aquele aroma. Então, aquilo também marca, você diz, puxa, que legal, né? Então, tem pequenos detalhes que a empresa pode colocar no seu atendimento, no seu dia a dia, para poder marcar essa coisa da experiência, que de fato a experiência é o que vai fazer também a grande diferença. Por isso é que hoje as pessoas também não ficam só no digital, elas querem também contato físico, né? Querem olhar olho no olho, entender como é. Tem toda a experiência no digital, mas a experiência também no físico, ela conta muito ainda. Com certeza, né? O que a gente chama de brand sense, né? Os sentidos da marca. Ontem eu estava dando aula no MBA e o tema, a disciplina que eu estou dando é neurociência, comunicação e branding. Eu estava justamente falando sobre gatilhos mentais, através de cheiros, de sons, etc., né? Então, você descobrir esses gatilhos mentais que evocam os sentidos, né? E fazem a memória, né? Aí a gente vai estudar o que excita lá o lado direito, o que a gente chama do sistema 1, que é o sistema mais que tem decisões rápidas, intuitivas, compra por emoção, e o sistema 2, que é um sistema em que você pensa mais, pondera, etc., né? Você fazer essa união deles e pensar em promover experiências que garantam também ao consumidor a decisão certa, né? Porque o consumidor ele quer se sentir confiante, bem atendido, ele quer ter várias experiências que culminem numa percepção de valor alta da marca que ele está consumindo. Perfeito, adorei. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria de convidar a Alice e a Gal para fazer suas considerações finais, tá bom? A gente começa com a Alice e termina com a Gal, tá certo? Olha, eu acho que a gente deu aqui várias dicas, né? Agora, mais do que dar as dicas, é saber como que a gente vai, como que os pequenos negócios podem chegar até tudo que a gente comentou aqui. Então, o Sebrae hoje, nós temos um portfólio, né, de produtos que esses clientes eles podem acessar, e como todo mundo, nós também estamos no meio digital, então nós temos esse portfólio disponível no nosso site, na nossa página do EAD, que é ce.sebrae.com.br. Tem uma série de cursos, palestras, seminários, vídeos, dicas. Então, tem no portfólio do EAD, tem também nossos cursos via WhatsApp, que a gente sabe que tem gente que não tem condição de ficar lá olhando, né, para a tela do computador o tempo inteiro, às vezes a tela do celular é muito pequena, mas tem também cursos via WhatsApp, com dicas que o empresário pode fazer de qualquer hora, de qualquer lugar, no tempo dele, que ele possa acompanhar. E tem também o nosso atendimento presencial e atendimento telefônico, que podem também ser feitos. O atendimento telefônico é no 0800 570 0800. Esse número ele também agenda o atendimento presencial, é um número gratuito, né, que é 0800. Então, todos os pequenos negócios, quem está pensando em montar negócio, pode nos acessar
para a gente poder passar aí algumas dicas e contribuir com o crescimento desses pequenos que tanto nos orgulham. Muito bacana, né, o trabalho do Sebrae nesse sentido de ajudar a qualificar e preparar, né, as pessoas para empreender. Empreender é uma atividade muito complexa e difícil, né, em um país que tem tantas variáveis, tanta volatilidade como no Brasil. O que eu posso falar com palavras finais também é você, obviamente, observar práticas bem-sucedidas de empresas, mas não pensar que tudo vai estar pronto, né? Eu costumo dizer que não existe aquele produto de prateleira, que você pega assim numa prateleira, pronto, aquilo funciona primeiro produto. Cuidado com as fórmulas de bolo, com as fórmulas mágicas, e tente compreender profundamente quem é o seu cliente, criar mecanismos de escuta desse cliente, e grandes produtos e serviços nascem, se consolidam, baseado em compreender o que incomoda o cliente e o que deixa ele satisfeito, né? As famosas dores e ganhos. E você vai trabalhar para conseguir minimizar, né, as dores e aumentar os ganhos. Procure ter um negócio que tenha a sua marca pessoal como empresa, você ser único. Não é fácil. Ninguém está falando que é fácil fazer isso. Porém, é preciso que o que você oferte no mercado tenha aderência ao que as pessoas querem. E pense sempre o seguinte, você tem que gerar valor, né? O que as pessoas valorizam? Não estamos falando de custo, estamos falando de valor. E, como eu falei, busque criar uma identidade de negócio própria. Vendo práticas bem-sucedidas, sim, inspiram a gente a pegar a inspiração e fazer alguns modelos parecidos, mas criar também práticas únicas que tornem você, como eu falei, que criam seu DNA como negócio. Perfeito. Se inspirar, não copiar, não é isso? Então, chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos a participação das nossas convidadas aqui, da Alice e da Gal, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Fique ligado que próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 para cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20.000 empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12.000 mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.